Bom, pessoal, então retornando, vamos agora para o nosso último bloco. Começando pelo informativo 1022. Informativo 1022, eu trago uma decisão importante, muito comum em concurso, em provas, que diz respeito à possibilidade de se exigir do Estado o fornecimento de medicamentos. RE 1165 959. RE 1165 959. Tese fixada pelo Supremo. Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na Anvisa, então, excepcionalmente, cabe ao Estado fornecer medicamento, mesmo sem registro na Anvisa. Desde que tenha sua aprovação autorizada pela Agência de Vigilância Sanitária. Desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e protocolos de intervenção terapêutica do SUS. Segue o Supremo. Constatada a incapacidade financeira do paciente, então, primeiro, já destaco aqui incapacidade financeira. O Estado deve fornecer medicamento, apesar de não possuir registro sanitário, que tem importação autorizada pela Anvisa. Para tanto, deve ser comprovada a imprescindibilidade do tratamento e a impossibilidade de substituição do medicamento. Seguindo a decisão, no exame do tema 6 e do tema 500 da repercussão geral, o STF estabeleceu algumas premissas consensuais para que o Poder Judiciário possa compelir o Estado a fornecer fármaco não constante, não constante, das listas de dispensação do SUS, quais sejam esses requisitos. Como já destacado, comprovação da imprescindibilidade do medicamento. 2. Impossibilidade de substituição por similar. 3. Incapacidade financeira do enfermo ou paciente. E 4. O impedimento de a demanda cuidar de medicamento experimental ou de uso não autorizado pela Anvisa. Esses 4 requisitos são requisitos cumulativos. Agora vamos ao informativo 1012. No informativo 1012, eu trago 2 decisões. Uma primeira, sobre a possibilidade de se restringir cultos religiosos presenciais em razão da pandemia do Covid. E a segunda decisão que eu trago diz respeito à constitucionalidade ou inconstitucionalidade da imposição legal de escolas públicas manterem bíblias nas respectivas unidades educacionais. Bom, a primeira decisão é se seria possível ou não se restringir
cultos religiosos presenciais. A primeira questão aqui importante é sabermos se os direitos e garantias fundamentais são absolutos ou relativos. É sabido que os direitos fundamentais, em regra, são relativos. Se eles são relativos, é possível de serem relativizados, passível de relativização, quando em conflito, quando tiver por finalidade a proteção de um outro direito fundamental ou de um outro valor constitucional. Então, os direitos fundamentais, em regra, não são absolutos. Se não são absolutos, são passíveis de restrição, quando em conflito com o direito fundamental, com um valor constitucional. E, no caso, nós teríamos um possível conflito: liberdade de cultos presenciais e direito à saúde. Então, nesse conflito, se analisa qual seria a melhor solução para preservar, dentro do possível, ambos os direitos conflitantes, sendo ainda admitido a relativização de um direito, como falado, para a promoção de um outro direito ou valor constitucional. Primeiro ponto, então, já está fixado, qual seja o direito fundamental ou os direitos fundamentais são, em regra, relativos. São, portanto, passíveis de restrição, de relativização. A questão que se coloca agora é: essa relativização, ela exige necessariamente a edição de lei, ou pode se dar, por exemplo, via decreto editado pelo Poder Executivo? Nós temos agora dois dispositivos constitucionais muito importantes. Artigo 23, primeiramente, vamos até ele, inciso 2. Diz lá, 23. É competência comum da União, dos Estados, DF e dos municípios, inciso 2, cuidar da saúde. A competência aqui é político-administrativa. Ou seja, com base nesse dispositivo constitucional, você teria a possibilidade de governadores, prefeitos, restringirem, por exemplo, cultos religiosos presenciais, tendo em conta a proteção da saúde. Veja que a restrição, nesse caso, não se faz por lei, mas por decreto. Então, decreto editado pelo Poder Executivo, pelo chefe do Poder Executivo. Vamos agora ao 24, inciso 12. 24. Compete à União, aos Estados, ao DF, legislar concorrentemente sobre. Faça uma remissão ao artigo 30, incisos 1 e 2. 30, incisos 1 e 2. A gente vai até lá. Então, agora, inciso 12 do 24. Inciso 12. Inciso 12, Previdência Social, Proteção e Defesa da Saúde. Então, é competência da União, dos Estados e DF legislar sobre a proteção à saúde. Professor, e o município? Por isso que eu falei para vocês fazerem uma remissão lá no CAPT, do 24 ao 32, inciso 1 e 2. Artigo 30, inciso 1 e 2. Compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Fixadas essas premissas, vamos agora à decisão do Supremo. ADPF 811, São Paulo. É compatível com a Constituição Federal imposição de restrições à realização de cultos, missas e demais atividades religiosas presenciais de caráter coletivo, como medida de proteção do avanço da pandemia da Covid-19. A liberdade de crença e de culto, usualmente caracterizada apenas pela forma genérica, liberdade religiosa, constitui uma das primeiras garantias individuais albergadas pelas declarações de direitos do século XVIII, que alcançaram a condição de direito humano e fundamental. A liberdade de realização de cultos coletivos, no entanto, não é absoluta. A Constituição Federal, ao estabelecer inequívoca reserva de lei ao exercício de cultos religiosos, permite a restrição ao direito à liberdade religiosa em sua dimensão externa, que compreende a liberdade de crença, a liberdade de aderir a alguma religião e a liberdade de exercício do culto respectivo.
A lei deve proteger os templos e não deve interferir nas liturgias, a não ser que assim o imponha algum valor constitucional concorrente de maior peso. Ou seja, a não ser que exista um conflito entre direito fundamental e um valor constitucional concorrente. Sob o prisma da Constituição formal, a imposição de restrições à realização de cultos religiosos por meio de decretos municipais e estaduais, olha lá. Artigo 23, inciso 2. Está em conformidade com decisões recentes do STF sobre a temática, dentre as quais destaca-se ação também importante, ADI 6341, na qual assentou-se que todos os entes federados possuem competência para legislar e adotar medidas sanitárias voltadas ao enfrentamento da emergência de saúde pública. Nesse sentido, o STF reafirmou o dever que todos os entes políticos têm na promoção da saúde pública e coerente ao federalismo cooperativo adotado na Constituição. Assentou a competência dos estados e dos municípios, ao lado da União, na adoção de medidas sanitárias direcionadas ao enfrentamento da pandemia. Sob o aspecto material, a medida sanitária em análise mostra-se adequada, necessária e proporcional, bem como em consonância com as diretrizes científicas propostas pela Organização Mundial de Saúde. Vamos agora à segunda decisão desse informativo, de respeito à possibilidade ou não de lei estabelecer a obrigatoriedade de instituições de ensino público, escolas públicas, manterem bíblias em cada uma das unidades. Vamos agora também à decisão. ADI 5258. Veja o que diz essa lei atacada, objeto da ADI 5258. Artigo 1º da lei diz o seguinte: as unidades escolares da rede estadual de ensino e as bibliotecas públicas estaduais ficarão obrigadas a manter em seus acervos ao menos um exemplar da Bíblia Sagrada. A obrigatoriedade prevista no caput não implica em restrição ou impedimento para a manutenção nos acervos públicos de livros sagrados de outras tradições religiosas. Artigo 2º. Os exemplares da Bíblia Sagrada deverão ser colocados à disposição dos alunos, professores e demais usuários em local visível e de fácil acesso. E artigo 4º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão à conta das dotações consignadas no orçamento vigente. Então, essa lei é que foi objeto da DI 5258. Disse lá o STF: a imposição legal de manutenção de exemplares de Bíblias em escolas públicas e bibliotecas públicas estaduais configura contrariedade à laicidade estatal e à liberdade religiosa consagrada pela Constituição Federal. Isso porque, ao determinar que escolas e bibliotecas públicas mantenham exemplares da Bíblia em seus acervos, a norma estadual impugnada estimula e promove certos tipos de crenças e dogmas religiosos em detrimento de outros. Dessa forma, ofende os princípios da laicidade estatal, da liberdade religiosa e da isonomia entre os cidadãos. Então, essa lei, ela ofende os seguintes princípios constitucionais: laicidade estatal, liberdade religiosa, que comporta, inclusive, a liberdade de não optar por qualquer religião, e da isonomia entre os cidadãos. Em matéria confessional, portanto,
compete ao Estado manter-se neutro para preservar, em favor dos cidadãos, a integridade do direito fundamental à liberdade religiosa, que, repito, engloba também o direito de não optar, de não professar nenhuma fé. Com base nesse entendimento, o plenário julgou procedente o pedido formulado em ADI e declarou a inconstitucionalidade dos artigos 1º, 2º e 4º da Lei 74 de 2010 do Estado do Amazonas. Vamos agora à última decisão, informativo 1003 do STF. Nessa última decisão, eu trago a interpretação do STF em relação ao artigo 5º, inciso 16 da Constituição. O STF definiu qual seria, portanto, a interpretação mais adequada em relação ao direito de reunião. Vamos, primeiramente, à Constituição, ver como dispõe a Constituição em relação ao direito de reunião, artigo 5º, inciso 16. Diz lá: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Grife. Independentemente de autorização. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. O STF, então, interpretou esse dispositivo, definindo qual seria a interpretação mais adequada para o exercício desse direito à liberdade, direito de reunião ou liberdade de reunião. RE 806339. Então, RE 806339. Eu não sei se vocês já assistiram o filme Os Sete de Chicago. Se não assistiram, vejam. Esse filme é um filme bastante interessante e acaba tocando aqui a análise que nós estamos fazendo em relação à liberdade de reunião. E nesse filme, você tinha lá uma série de grupos sociais, de ativistas políticos, que queriam fazer manifestações, passeatas em Chicago. Protestos em Chicago. E a Constituição americana e a legislação ela acaba também exigindo essa comunicação. Isso foi feito. Então, esses grupos ativistas iam ao órgão público e faziam lá o comunicado de que pretendiam fazer essa passeata no dia tal, na hora X. E o que fazia o poder público? Para inviabilizar essa passeata, esse protesto, não processava, não dava andamento. Então não concedia aquela autorização. Então se valia de uma burocracia a partir da exigência formal de comunicação para inviabilizar um direito fundamental. O STF, nessa decisão, ele pretende evitar que eventual burocracia, formalidade, possa, na prática, impedir o exercício desse respectivo direito. Então é importante entendermos essa nova interpretação do STF, fixando o que o STF diz como interpretação mais adequada a esse dispositivo, a esse direito fundamental. Mas o exemplo que eu citei do filme, Os Sete de Chicago, que na verdade eram 8, não vou contar o filme para vocês, serve e é bastante ilustrativo em relação ao caso apreciado pelo Supremo. Vamos à decisão? A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que o seu exercício se dê de forma pacífica e para que não frustre outra reunião no mesmo local. Veja que o STF
Ele não exige, portanto, uma comunicação formal às autoridades públicas. Porque, como eu disse, essa comunicação formal, ou a exigência dessa comunicação formal, ela pode acabar por inviabilizar na prática o exercício do direito. Pode o poder público, por exemplo, manipular essa exigência de comunicação formal para frustrar o direito de reunião, não dando processamento, portanto, àquele pedido formal. Assim, é importante esse destaque que eu já faço para vocês. A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local. Então perceba que o STF não faz exigência de comunicação formal. Porque, como eu disse, exemplifiquei inclusive com o filme O Sete de Chicago, exigência de comunicação formal à autoridade pública, ela pode, na prática, acabar por inviabilizar, tornar impraticável o exercício daquele direito. Você acaba permitindo que o poder público, por exemplo, que não queira ver aquela manifestação, possa se valer de uma burocracia para impedir aquela manifestação. Vamos voltar à decisão? A interpretação mais adequada, como eu disse, segundo a qual é ilegal a reunião se não precedida de notificação, afronta o direito previsto no artigo 5º, 16. Então não se pode exigir essa prévia notificação formal. Deve-se afastar de plano qualquer interpretação que condicione. Então deve-se afastar qualquer interpretação que condicione a exigência de aviso prévio à realização de uma manifestação formal. Em outros termos, a exigência constitucional de prévia notificação não pode se confundir com a necessidade de autorização prévia. Não é possível interpretar a exigência constitucional como uma condicionante ao exercício do direito. Nesses termos, o único sentido possível, a única interpretação possível, ou a mais adequada, eu prefiro a mais adequada, para a exigência de aviso prévio é precisamente o de permitir que o poder público zele para que o exercício do direito se dê de forma pacífica e que não frustre outra reunião no mesmo local. Para tanto, basta que a notificação seja efetiva, isto é, que permita ao poder público realizar a segurança da manifestação ou reunião. Deve-se reconhecer que tal interpretação exige das autoridades públicas uma postura ativa. Afinal, manifestações espontâneas não estão proibidas nem pelo texto constitucional, nem pelos tratados de direitos humanos. Assim, a inexistência de notificação de um ato formal não torna, ipso facto, ilegal a reunião. Portanto, o exercício desse direito ele estará legitimado a partir do momento em que for veiculado publicamente que haverá aquela manifestação. Cabendo agora aos poderes públicos, cabendo, portanto, ao poder público, uma vez tomando ciência dessa veiculação, de que vai haver uma determinada manifestação, adotar as medidas necessárias para garantir que a manifestação se dê de forma segura, pacífica e que não frustre outras manifestações anteriormente marcadas para a mesma localidade. Mas não se exige uma notificação formal às autoridades públicas. Então, friso, para tanto, basta que essa notificação seja efetiva. Leia-se veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê
de forma pacífica, ou para que não frustre outra reunião no mesmo local. Bom, pessoal, fechamos aqui os nossos 10 mais do STF em 2021. Abraço grande a todos, bom estudo e sucesso sempre